Dando continuidade a planejamento e organização, vamos abordar o item 35.5.3. Todo trabalho em altura deve ser realizado sob a supervisão, cuja forma deve ser definida pela AR, Análise de Risco, ou APR, Análise Preliminar de Risco, ok? Inclusive, também nós podemos qualificar muitas vezes, no campo de observação da permissão de trabalho, o profissional que estará incumbido de fazer a parte de supervisão daqueles colaboradores que estão desempenhando a atividade em altura, de acordo com suas peculiaridades e atividades. O que deve ficar claro aqui é que muitos contratos, tá, por peculiaridades internas, por alguma ocorrência negativa, por algo que contribuiu, né, para que ocorresse um acidente, né, no caso de um comportamento inseguro, uma condição insegura, tá? Essas empresas muitas vezes contratam o profissional da área de segurança do trabalho, né, e um pedido, muitas vezes paralelo, é feito, que o profissional de segurança do trabalho seja o responsável por acompanhar todo o desenvolvimento daquela atividade. Algumas empresas agregam bombeiros, outras empresas acabam capacitando um supervisor ou um líder para tomar a frente e literalmente ser essa pessoa responsável, né? Não só pela segurança dos colaboradores, mas também por outras questões relacionadas ao assunto. Beleza? Continuando na parte de planejamento e organização, iremos abordar o item 35.5.4. A execução do serviço deve considerar as influências externas que possam alterar as condições do local de trabalho, já prevista na AR. Um exemplo, quando falamos de trabalho em altura, uma coisa que é extremamente significativo, tá? Que é plausível de uma análise mais criteriosa, são as correntes de ar, né? Ou popularmente conhecidos os ventos, tá, ok? Uma vez que os mesmos, quando estão em uma velocidade considerável, eles podem contribuir, por exemplo, para deslocamento de calhas contra o funcionário, deslocamento de rufos contra o funcionário, deslocamento de outras estruturas contra o funcionário, ocasionando muitas vezes um acidente primário que seria um corte e perfuração, e automaticamente esse corte e perfuração, dependendo da posição que o colaborador estiver, ele pode também acabar escorregando nessa estrutura e sofrendo um acidente secundário, que seria uma queda. E aí sim seu corpo pode ser projetado contra alguma estrutura no piso, ou ele pode ficar pendurado, mas bater em uma outra estrutura, né, que tem ali na parede, fixada, enfim. Então nós devemos considerar sim esses fatores, essas condições climáticas adversas, né, chuvas, raios, né, trovões, entre outros fatores, ok? Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui também esse slide que trata ainda de planejamento e organização, o item 35.5, né, que fala sobre o trabalho em altura. Ele deve ser precedido de AR. Deixa eu compartilhar esse áudio vídeo com vocês aqui, um minuto. Salve, salve galera, tudo bem? Boa tarde, aqui quem vos fala é Jorge Luiz, representando a JLC Assessoria. Domingo 1/6/2025, às 13h44. Eu estou revisando alguns projetos aqui no escritório. E claro, para a próxima semana nós iremos fazer um processo de revisão da APR, Análise Preliminar de Risco, voltada para atividades em cobertura industrial. Só para retomar um pouquinho o assunto aí, Jorge. O que é mesmo análise preliminar de risco? É um estudo detalhado feito antes do início de uma tarefa. Qual que é o objetivo? Levantar possíveis perigos, riscos, danos e estabelecer medidas de controle, tá ok? Que irão balizar as atividades desenvolvidas pelos colaboradores envolvidos. Para que serve a APR mesmo, Jorge? Prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, organização e execução segura de atividades, conscientização dos trabalhadores sobre os riscos inerentes à atividade, cumprimento de exigências legais estabelecidas pela Portaria 3.214/78 e também auxilia na elaboração de diversos documentos. Então esse aqui, literalmente, é o primário, tá? É o primeiro ponto que nós devemos observar e dele deriva outros documentos
voltados para a área de segurança do trabalho. E como é aplicada essa análise preliminar de risco? Pois bem, após o levantamento e após a tabulação das informações, é feita a descrição, né, das atividades que serão realizadas para aqueles colaboradores, muitas vezes envolvidos diretamente, e terceiros também que estão correlacionados. Identificação dos riscos, né, e cada etapa do trabalho, e ali a gente começa a dialogar com os colaboradores, por exemplo, né, quais são as etapas, quais são as máquinas, equipamentos, ferramentas, né, momentos que a atividade deve ser paralisada, quando a atividade deve ser... Bom, acho que ficou claro, né, como funciona e o que é a APR. Então, na realidade, foi tratado aqui o que é, para que serve e como se aplica. Vamos avançar para o próximo slide. Agora nós vamos entrar na percepção dos riscos relacionados ao ambiente de trabalho. Bom, eu gostaria de deixar claro que muitas vezes nós ingressamos na atividade diariamente olhando ela de forma superficial, e isso é muito perigoso. Devemos sempre ter atenção e olhar tudo que está ao nosso redor com certa profundidade, a fim de enxergar riscos potenciais que podem colaborar, né, de forma negativa para aquele processo que nós estamos envolvidos. Ok? Temos aqui também um compartilhamento bem interessante, que seria relacionado ao item 35.5.1. A R deve, além dos riscos inerentes ao trabalho, em altura, considerar o local em que os serviços serão executados. Daí a importância de analisar a coisa com profundidade. O isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho. O estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem. As condições meteorológicas adversas. A seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso do sistema de proteção coletiva individual. Atendimento às normas e técnicas vigentes e às orientações do fabricante, projetistas e princípios de redução do impacto dos fatores de queda. O risco de queda de materiais e ferramentas. Os trabalhos simultâneos que apresentam-se paralelos àquele que está sendo executado por nós, que estamos ali, né, na parte superior. O atendimento aos requisitos, né, de segurança e saúde contidos nas demais normas regulamentadoras. Os riscos adicionais, as condições impeditivas, as situações de emergência e o planejamento do resgate, caso ocorra necessidade, né, procedimentos de primeiros socorros, para aqueles que estão correlacionados com o processo, de forma que eles possam reduzir o tempo que o colaborador fique suspenso. Porque é um exemplo clássico. O camarada sofre um mal súbito e sofre uma queda. O corpo dele é projetado para a parte inferior. E aí, no caso, esse colaborador encontra-se desmaiado e o seu cinto de segurança, né, o que acontece muitas vezes? Ele acaba se deslocando no corpo, principalmente com relação aos membros inferiores, tá? Esse cinto, as fivelas acabam passando ali próximo à artéria femoral. E caso esse cinto suba muitas vezes, e devido ao relaxamento do corpo dessa vítima, pode ocasionar uma interrupção do fluxo sanguíneo para os membros inferiores. Caso ocorra isso, nós temos 5 minutos, literalmente, para tirar esse colaborador dessa posição. Caso contrário, a falta de sangue e de oxigenação nos membros inferiores contribuirá para a morte dos tecidos, necrose e necessidade de amputação dos membros. Olha que situação, gente. Beleza? A necessidade de um sistema de comunicação decente, rádios comunicadores, né, dentro das canalitas adequadas, inclusive devemos deixar sempre os estojos de recarga junto às frentes de trabalho. E esse processo deve ser feito todo final do expediente. Conecta na tomada, coloca literalmente o rádio dentro do estojo, deixa ele carregar até o próximo dia. E sempre antes de iniciar as atividades, fazer o teste, acionar o sistema de configuração e verificar qual é a condição de carga do equipamento, a fim de evitar futuros transtornos com relação à comunicação. A forma de supervisão, deixa eu voltar aqui e deixa eu compartilhar com vocês também. Por exemplo, planejamento e preparação. Quais são as etapas? Avaliação de estrutura, análise preliminar de risco, delimitação da área de trabalho, revisão dos projetos e fixações existentes,
definição dos materiais e EPIs conforme o tipo de telha e norma, né? No caso aqui nós vamos exemplificar e usar a NR35. E o checklist dos equipamentos, por exemplo, andaimes, escadas, linha de vida, ferramentas, etc. Vamos passar aqui agora para a segunda etapa, que seria a desmontagem das telhas antigas, tá? E quais seriam os detalhamentos a serem observados aqui? Bora lá. Entrada, telhado existente e saída, estrutura limpa e pronta para a nova instalação. Então, quais seriam as etapas de desmontagem de telha, tá? Nós iniciamos pela extremidade superior da telha, a cumieira, aquela parte que fica justamente entre a junção dos dois pontos ali, né? A telha que vem do ponto A e a telha que vem do ponto B, ou que sai do ponto A e sai do ponto B, tá ok? Remoção de fixadores com ferramentas manuais ou motorizadas, né? Quando a gente fala de ferramentas manuais, poderia ser um alicate, uma turquesa, né, uma chave de fenda ou semelhante. E quando nós falamos de motorizadas, nós podemos colocar aí uma parafusadeira, uma furadeira, uma lixadeira, entre outros, ok? O armazenamento das telhas, né, desmontadas ali, que deve ser feito em área seca e nivelada, evitando assim o escorregamento e a queda das mesmas para a parte inferior. A revisão das estruturas de apoio, né? Então ali vai ser analisado terças, calhas, rufos, entre outros objetos que fazem parte ali daquela estrutura em geral. E a proteção contra intempéries, né? Se necessário, lonas, telhas plásticas provisórias, muitas vezes no meio desse processo todo você pode pegar, por exemplo. Vamos dar sequência agora no próximo slide. Eu acho que ficou claro também um pouco sobre o fluxo executivo e o vínculo do mesmo com a R. Eu preciso conhecer o que vai ser executado para o desenvolvimento de uma boa análise de risco, ok? Você executa todo dia, muitas vezes, algo extremamente negativo e não percebe. O fato de você olhar as atividades de forma superficial, muitas vezes faz com que você brinque de roleta russa, tá? Então, esse é um dos fatores que contribui muito para isso. É aquela história do cara que todo dia acessa a escada tipo marinheiro e quando ninguém da área de segurança do trabalho está próximo, o bonitão não faz o uso dos mosquetões nos degraus, fazendo inclusive o sistema backup. Então, simplesmente ele conecta nas laterais do cinto de segurança e faz o deslocamento da parte inferior para a parte superior, tá? Fazendo o sistema macaquinho, vamos colocar dessa forma, beleza? Só que ele não faz o uso do cinto. Caso mesmo venha a escorregar durante o deslocamento, nada fará com que seu corpo pare a não ser o chão, ok? Então vamos começar a prestar atenção nas orientações que são colocadas em prática pelo Departamento de Segurança do Trabalho em conjunto com a equipe de engenharia e liderança da C2I. Beleza? Vamos dar continuidade na parte de planejamento e organização. O item 35.5.6 trata de, para atividades rotineiras de trabalho em altura, a AR, análise de risco, pode estar contemplada nos respectivos procedimentos operacionais. Então, eu vou dar um exemplo bem interessante aqui, tá ok? Uma ótima maneira de analisar o ambiente onde a atividade será executada e possíveis cenários de risco é justamente por meio da planta, principalmente quando você tem uma visão aérea. Muitas vezes ela vai te dar orientações aonde se encontra uma chaminé, aonde você tem, por exemplo, interface com um silo de materiais, aonde muitas vezes você vai ter interação com tubulações que transportam produtos químicos, entre outros agravantes. Inclusive também essas plantas, no caso, esses projetos, te oferecem condições de visualizar possíveis pontos aonde você pode estabelecer sistemas de ancoragem que serão preciosos caso ocorra uma eventualidade. Fica essa dica nesse slide. Continuamos na parte de planejamento e organização. O item 35.5.6.1 qualifica. Os procedimentos operacionais para atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter o detalhamento da tarefa,
as medidas de prevenção e características relacionadas à rotina, as condições impeditivas para a realização da atividade, os sistemas de proteção coletivos e também os individuais necessários, as competências e responsabilidades, tá? E aqui eu vou compartilhar um vídeo com vocês, que foi um laboratório desenvolvido dentro do grupo Aperam. Salve, salve, garotos, boa tarde, aqui quem vos fala é Jorge Luiz, representando a JLC Assessoria. Hoje eu estou ao lado do Kleber, tá? Um dos responsáveis aqui da parte de supervisão de campo, da parte de engenharia. Estou com o Patrick aqui também, que é um dos líderes aqui da atividade de cobertura industrial. E hoje nós iremos realizar literalmente um laboratório na parte superior, na cobertura, tá? Qual que é a intenção desse laboratório? Nós estamos utilizando, na realidade, são 5 pranchões, cada um com quantos metros, Patrick? 2 metros. Eu vou arredondar para 2 metros, tá? Beleza. Então a gente está multiplicando 2 por 5, 10. Correto? Nós temos 10 metros de acesso, tá? Sobre a telha. Só que nós temos que mostrar hoje, dentro desse laboratório, a complexidade que isso está gerando para os colaboradores. Porque, por exemplo, nós estamos fazendo a limpeza das calhas. Então, automaticamente o colaborador ele precisa fazer aquele sistema indiano. Ele literalmente passa por todo ponto, faz a limpeza, acumula esse resíduo proveniente da limpeza no saco, tá? O resíduo da calha. Posteriormente ele tem que vir aqui na parte de trás de novo, que seria o ponto B, vamos colocar dessa forma. Pega o primeiro pranchão, leva lá na frente, aí ele volta, pega o segundo, leva posteriormente, aí ele volta, pega o terceiro e assim sucessivamente. Aí o saco fica para trás, ele pega e leva de novo. Então olha a quantidade de tempo que a gente perde nesse processo. E outra, eu acabo contribuindo para aumentar o fator de risco, queda, e tem um outro fator agravante que é a parte de ergonomia, tá? Então eu estou gravando esse áudio-vídeo aqui justamente para a gente ter posteriormente condições de avaliar cada um dos blocos, beleza? E fazer um compilado geral e posteriormente encaminhar isso para a gerência. Inclusive porque isso vai contribuir na onde, Clebão? A relação de materiais que vai ser passado, não é isso? Bora lá, pode falar aí, Clebão. Contribuir para a gente saber a quantidade de prancha que nós vamos necessitar para facilitar o trabalho do pessoal, né? No momento nós estamos com prancha de madeira de 1 metro, só um. Na verdade, prancha de 6 metros, estamos com um. Perfeito. Agora vamos ver a necessidade do restante dessas pranchas. Show de bola. Patrick, bigode grosso, fala uma coisa pro pai aqui. Qual é a média mais ou menos? Quantos quilos que pesa cada saco que vocês estão fazendo deslocamento ali? Dependendo do resíduo que a gente tira da calha, 3, 4 quilos. De 3 a 5 quilos, né? 5 quilos. Só que quantos sacos a gente está literalmente acumulando ali? Teve mais de 20 sacos que a gente tirou daquela calha ali. Bora lá, 20 sacos, né? Vamos arredondar para 5 quilos. Você fazendo literalmente esse processo de deslocamento que eu falei anteriormente, gente, olha, o cara tem que estar bem de condicionamento físico, tá? Então eu encerro por aqui, a gente vai fazer o laboratório lá na parte superior e depois compartilhar com vocês aí. Até para facilitar também a interpretação do cliente, tá? E ver a importância, né, dessa avaliação, não só da segurança do trabalho, como por parte também da linha de produção. Então a recomendação que o Kleber fez, que eu acho que é muito pertinente trazer ela agora, ela está anotada ali inclusive, ó, grifada na parte de baixo. Ô Kleber, eu posso acumular peso em um ponto específico da telha ou tem que distribuir? Esse é um dos problemas com a prancha pequena, porque tem que acumular todos esses sacos, 20 sacos, seria mais ou menos 100 quilos no mesmo ponto, mais os colaboradores passando nesse ponto. Então é o excesso de peso em cima dessa terça, dessa estrutura que a gente também não tem a noção de como ela está por baixo, né? Bom, gente, depois dessa aula aqui do nosso querido Kleber, tá? Eu encerro e agora nós vamos para a próxima etapa. Valeu! Bora compartilhar com vocês agora o próximo slide. Eu acho que esse ficou bem claro a importância do planejamento e organização e literalmente conhecimento de procedimentos operacionais, né? Ok. As pranchas metálicas devem ser colocadas sobre toda a área de trabalho. Aqui nós desenvolvemos o laboratório. E olha que interessante esse processo sendo desenvolvido. Apenas para enfatizar
que para os próximos contratos, cada vez mais nós iremos utilizar esse tipo de recurso. Eu reforço para os colaboradores que não estão habituados que esse processo é normativo. Está lá na RTP 04, que é um anexo da NR18 que vai aparecer lá no final desse treinamento, tá? Então, caso algum colaborador venha questionar ou contestar o que está sendo falado nesse slide, ele terá como consultar futuramente, inclusive fazendo a parte de acesso ao Google. Tá ok, gente? Então, quando você interage em ambientes elevados, né, o correto é a utilização dos pranchões. No caso aqui, nós estamos utilizando os pranchões metálicos e esse contrato corresponde ao grupo Aperam, localizado na região de Ribeirão Pires, ok? São Paulo. Resumidamente dizendo, a primeira atividade está aqui nesse slide. Cada um de vocês terá a responsabilidade de qualificar quais são as medidas de engenharia, as medidas administrativas, as medidas de proteção coletiva e as medidas de proteção individual. Serão 5 medidas para cada item: engenharia, administrativo, EPC e EPIs. Bora dar sequência? Vamos abordar agora um tema extremamente relevante também, né? Vassouras e escovas deverão ser utilizados para a remoção dos resíduos acumulados. Só que em alguns pontos específicos, a geometria não permite que você consiga, de certa forma, inserir essa vassoura dentro desse ambiente com cabo. Então você vai ter que desrosquear e fazer isso de forma manual. Muitas vezes com o corpo posicionado de uma forma que não é muito confortável. Vamos verificar essa atividade sendo executada pelo colaborador Renan. A NR17 está sendo bem explorada aqui, tá, pessoal? Estamos falando aí de aspectos ergonômicos. E olha a complexidade que essa atividade envolve. Uma vez que o Renan vai ter que parar a sua atividade quando ocorrer a chegada do Patrick e também do Diogo, ok? Principalmente porque eles precisam aumentar o campo de trabalho. Então eles acabam fazendo o deslocamento do pranchão que está lá no ponto B para o ponto A. E quem vai acabar fazendo esse deslocamento e a colocação do pranchão é o Renan, que precisa parar a sua atividade, pegar a prancha e levar até a outra extremidade. Aqui, inclusive, uma sugestão da área de segurança do trabalho seria providenciar uma quantidade significativa de pranchas. Lembrando que esse contrato, especificamente esse projeto, nós temos aí 180 metros, tá? Então é uma quantidade de pranchas bem significativa aí, mas que de certa forma contribuiria para que o fluxo de trabalho evoluísse de uma forma mais rápida e dinâmica e nós conseguíssemos também aumentar fatores relacionados à segurança do trabalho, não só no aspecto de risco de queda, mas também a parte ergonômica, né? Uma vez que o colaborador ele precisa fazer alguns movimentos ali que acaba gerando um certo desconforto. Bom, novamente encerramos por aqui e iremos realizar a mesma atividade do slide anterior, só que agora é para esse aspecto que acabamos de abordar, beleza? 5 itens relacionados à engenharia,
5 itens relacionados a administrativas, a EPCs e a IPIs. Continuamos nos slides relacionados a planejamento e organização. O item 35.5.7 qualifica atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante a permissão de trabalho. Então, por exemplo, a permissão de trabalho ela sempre deverá ser aplicada pelos colaboradores que estão correlacionados com a atividade. Temos um exemplo aqui: o técnico de segurança Paulo, o montador Renan, o auxiliar de montagem Bruno e o líder Patrick, responsáveis pelo preenchimento da análise preliminar de risco. E aqui uma peculiaridade, tá? Alguns contratos, independente da atividade ser rotineira, eles consideram a necessidade da emissão da permissão de trabalho. Hoje, o contrato Construi, o contrato Aperam trabalham com essa linha. Lembrando que também a C2I, nos seus outros contratos, onde nós temos os terceiros parceiros, que é o Claudemir, conhecido como Claudinho, tá? E o Elivelton, também tem a responsabilidade de fazer o preenchimento desses arquivos, uma vez que os mesmos receberem. Ok? Eu, como responsável da área de segurança do trabalho, estarei fiscalizando esse processo, junto com outros colaboradores que fazem parte do corpo técnico, ok? Voltado para aspectos de segurança e meio ambiente. Fica a dica para a galera. Continuando na parte de planejamento e organização, o item 35.5.7.1 qualifica que, para as atividades não rotineiras, as medidas de prevenção devem ser evidenciadas em AR e permissão de trabalho. Resumidamente dizendo, gente, os dois documentos trabalharão conosco praticamente do início ao fim dos contratos. E nós temos aqui, né, a diferença entre PT e APR. Você sabe quando usar cada uma delas? Análise preliminar de risco, tá? Análise de risco antes do início das atividades, identificação de perigos e propõe medidas preventivas. Deve ser feita por toda a equipe envolvida. É um documento técnico e preventivo. No caso da coluna permissão de trabalho, nós temos as seguintes informações: autorização formal para realizar atividades críticas, é baseada na APR, controla riscos de trabalho como altura, espaços confinados, eletricidade, etc., e exige o responsável pela liberação. Exatamente uma pontuação que eu tinha feito lá atrás nos outros slides. Nós não podemos iniciar as atividades sem a assinatura dos responsáveis da planta que nós estamos inseridos, no caso dos contratantes. Perfeito? Continuamos na parte de planejamento e organização. 35.5.8. A permissão de trabalho PT deve ser emitida em meio físico ou pode ser em meio digital. Olha que maravilha! Então, a norma da brecha, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, e é acessível, no local de execução, né, da atividade. E ao final da atividade, a mesma deve ser fechada e também guardada, posteriormente digitalizada e arquivada, de preferência em uma pasta digital, em uma nuvem, ok? Até mesmo porque são documentos que têm um período extenso de guarda, tá? Que tem variações de 5 a 10 a 15 a 20 anos. Eu vou falar disso um pouco mais à frente. Continuando na parte de planejamento e organização, no item 35.5.8.1, a PT deve conter os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos, as disposições e medidas estabelecidas na AR, a relação de todos os envolvidos na atividade. Então, nesse documento deve conter o nome de todos os colaboradores que irão executar a atividade. Jorge, acabou de chegar um cara aqui com um caminhão para fazer uma descarga de telha. Você vai ter que pegar a permissão de trabalho e pedir para que o mesmo assine. Jorge, acabou de passar um cara aqui, ele só vai dar uma subidinha ali rapidinho, tá? Na cobertura e vai bater a trena no ponto. Ele precisa assinar a permissão de trabalho. Jorge, esse cara ele vai só operar o drone aqui, tá? Ele só está vindo aqui para operar o drone. Ele entrou no ambiente de trabalho, ele tem envolvimento com aquela atividade de execução, ele precisa preencher a permissão de trabalho, ok? Então, literalmente todos os envolvidos. A PT tem validade limitada, né? Ela corresponde só para aquele período da jornada de atividade.
é restrita ao turno específico que ela está vinculada no caso, tá? E no caso das questões relacionadas à aprovação, né? Caso ocorra algum tipo de alteração no layout, alteração de máquina, equipamento, ferramenta, condições climáticas, a atividade deve ser parada, né? No caso paralisada, e muitas vezes essa permissão de trabalho terá que ser reavaliada. Tem situações, perdão, que as condições não oferecem uma possibilidade de você retomar o trabalho. Então, você vai ter que cancelar aquele processo naquele dia e, no dia posterior, você reinicia os seus trabalhos. Temos aqui um exemplo que é aplicado atualmente dentro dos contratos da C2 Engenharia. Vamos falar agora um pouco de sistema de proteção contra quedas. Pô, tá chegando ao final, gente. Olha que bom, né? Para e pensa. São praticamente aqui só de conteúdo teórico, de forma objetiva, quase 2 horas. Então, é um conteúdo pesado, significativo, e o bacana é que ele é extremamente normativo, e eu estou fazendo os comparativos daquilo que a C2I já tem implantado. Isso que é o mais interessante. Então, resumidamente dizendo, isso é uma espécie de auditoria em cima da C2I Engenharia com relação a procedimentos de trabalho em altura. E a C2I está muito bem na foto aqui, né? Está muito bem no jogo, no game. Beleza, gente? Vamos falar agora de sistemas de proteção contra queda. Tá? No item 35.6.1 é obrigatória a utilização do SPQ, tá? Sempre que não for possível evitar trabalho em altura. Então, nós temos aqui, inclusive, uma atividade sendo desenvolvida, onde nós temos aqui, que eu vou passar com o cursor sobre, tá? Uma linha de vida, num plano horizontal, né? Nós temos aqui um sistema de trava-quedas, e nós temos aqui o funcionário com cinto de segurança, né? Com duplo talabarte, e os mosquetões estão conectados no sistema, ok? No intuito de oferecer uma condição, inclusive, melhor para que ele possa acessar aqui, no caso, o ponto onde ele está realizando a atividade. Lembrando que todo esse ponto aqui, ó, tá, nós temos uma treliça na parte inferior, ok? E aqui nós temos os parafusos. Então, esse ponto especificamente, o colaborador, ele pode, de certa forma, ter uma interface com os pés, tá? Muitos profissionais da área de segurança do trabalho podem vir me questionar, mas eu conheço o fluxo executivo. São vários anos acompanhando essas atividades dentro do ramo ferroviário, outras empresas fabris, ramo predial, ramo de transporte transmodal, a área de gases, líquidos, né, e gases medicinais, entre atividades de consultoria, e agora praticamente quase 2 anos só fazendo esse processo de acompanhamento junto à C2I, né, entre outros clientes também, mas esse, especificamente o foco deles é cobertura industrial. Então esse ponto aqui oferece uma condição de segurança muitas vezes para aquele que está desempenhando a sua atividade em altura, principalmente quando ele precisa colocar os pés fora da prancha, beleza? Bora lá, deixa eu mostrar um pouco como o nosso amigo Patrick está executando a sua atividade aqui. Lembrando que todo esse monitoramento é feito por meio de um sistema tecnológico, drone, né? Uma das inovações aí da JLC Assessoria. Perfeito? Vamos avançar para o próximo slide. Continuamos no sistema de proteção contra quedas. No item 35.6.2, o sistema de proteção contra quedas deve ser adequada à tarefa a ser executada, ser selecionado de acordo com a análise de risco, ser selecionado por profissional qualificado, que pode ser um técnico, ou legalmente habilitado, que pode ser um engenheiro em segurança do trabalho, ou que tenha competência para literalmente qualificar o tipo de equipamento necessário, né, e tenha competências relacionadas à parte de desenvolvimento de cálculo, que a gente vai falar de cálculo estrutural um pouquinho nesse aspecto também, né? Ter resistência para suportar a força máxima aplicável, prevista quando ocorrer uma queda, atender às normas técnicas nacionais ou, na inexistência, às normas internacionais aplicáveis vigentes.
a época de sua fabricação ou construção, ter todos os elementos compatíveis e submetidos a uma sistemática inspeção. Tá? Uma coisa que, de certa forma, aí garante, né, aspectos de conformidade é sempre a análise desses itens, tá, gente? Preliminarmente, durante e pós-trabalho. Isso é muito importante. Então, por exemplo, aqui nós temos, inclusive, tá, esse vídeo aqui que retrata bem um sistema que foi desenvolvido na G-Metais, ali na região de Arujá, desenvolvido pelo Renato e a sua equipe que estava desempenhando a atividade, que era o Diogo e o Bruno. Dentro desse vídeo, inclusive, o foco, tá? Eu quero deixar bem claro, é o sistema de ancoragem. No decorrer do vídeo, os colaboradores foram abordados em fazer o uso de alguns equipamentos básicos de proteção individual, os mesmos foram orientados e posteriormente fizeram uso, tá? Mas só ressaltando que o nosso foco aqui é mostrar o sistema que eles montaram, né, com os parabolts e cabos e tensores, para que eles pudessem se ancorar. Deixa eu literalmente compartilhar esse vídeo com vocês aqui. Bora lá, vamos dar sequência nos próximos slides. Continuamos aqui no processo de sistema de proteção contra quedas, tá? Item 35.6.3, a seleção do sistema de proteção contra quedas deve considerar a utilização, no caso, tá? Do sistema de proteção coletivo de quedas. Então, nós estamos falando de redes, de cabos, né, de olhares, de estruturas metálicas, de postes, uma infinidade de itens aí que nós podemos considerar como sistema de proteção coletivo, ok? Inclusive, outros recursos. Sistema de proteção individual, né, que seria cinto de segurança com duplo talabarte. A gente pode falar aí também sobre o retrátil, né, que seria aí o trava-quedas. Um prussing, que seria com cordinho ou cordelete, fitas de ancoragem, entre outros sistemas. Fitas de ancoragem, perdão, já entraria ali na parte de proteção coletiva também, tá? Seria mista. Na impossibilidade da adoção, né, do sistema de proteção contra a queda, tá? Sempre que o sistema de proteção contra a queda não oferecer completa proteção contra os riscos, né, de queda. E no 3 aqui, para atender situações de emergência, principalmente quando você precisa fazer um processo de resgate ali, onde você vai ter que criar sistemas de ancoragem, pontos para você fazer backup, para você fazer as distribuições de carga, utilizando as polias para redutor de força, entre outros pontos, né, e redução de carga também, tá bom? Para você poder fazer o deslocamento do colaborador. Temos aqui, né, o compartilhamento de uma ilustração, qualificando alguns itens que, no caso, podem ser utilizados dentro daquilo que acabou de ser mencionado. Continuamos nos slides relacionados a sistemas de proteção contra quedas, tá? Então, o item 35.6.3.1 trata de o sistema de proteção contra a queda deve ser projetado por profissional legalmente habilitado. Estamos falando aí do pessoal da engenharia, né? Que tem competência para desenvolver processos de cálculo
Inclusive, atualmente, dentro da C2 Engenharia, é uma coisa que eu sempre falo, né? E falei lá no começo e vou reforçar aqui agora. Parabéns para a C2 Engenharia, que está evoluindo a cada dia que passa, né? Isso aí é um mérito aí de toda a equipe, né? Do time, da família. É algo que é difícil você ver em grande parte das empresas hoje que desempenham atividades à altura, tá? Estou falando por conhecimento de causa, como auditor, como profissional da área de segurança do trabalho, né? Como consultor, tá? Você vai ver muitas empresas com projeto na mão, muitas empresas com todo o recurso que eu digo de acessórios para fazer ancoragem, né? Os parabolts, outros parafusos correlacionados. Você vai ver esse pessoal até fazer instalação, você vai ver o pessoal muitas vezes tensionando esses cabos, mas muitas vezes vai faltar uma coisa chamada teste de carga, né? Que aí sim você precisa de um equipamento calibrado, que é o dinamômetro. Eu vou compartilhar com vocês aqui esse equipamento sendo aplicado pela C2 Engenharia no contrato Aperam, ok? Perfeito? Aqui temos uma visão bem técnica, né, do que pode ser executado aqui dentro desse processo para cumprimento desse item. Reforçando, parabéns C2I. Esse treinamento, ele de certa forma é uma auditoria, ele está demonstrando para as pessoas hoje que fazem parte do grupo a quantidade de itens que a C2I Engenharia vem atendendo no aspecto normativo, NR35. Parabéns aí aos diretores operacionais, líderes supervisores e o pessoal da segurança do trabalho. Continuamos nos slides relacionados ao sistema de proteção contra quedas. Agora vamos falar um pouco também do item 35.6.4 e ao sistema de proteção individual contra quedas, tá? Pode ser de restrição, né, de movimento ou de retenção de queda, de posicionamento no trabalho ou de acesso por cordas. Nós estamos falando aqui do retrátil, tá? Principalmente aqui, ele qualifica bem. Aquela pessoa que muitas vezes vai trabalhar numa área periférica, onde ela vai ter interface com algum equipamento que já está instalado sob um suporte, é interessante que ele coloque esse limitador, tá? Porque ele vai oferecer a condição dessa pessoa sair do ponto A, vir no ponto B, ter interface com o ponto C, e caso ocorra o fato dela tropeçar ou algo do gênero, o corpo dela nem ultrapasse essa linha imaginária aqui, tá? Uma vez que o cabo, no caso aqui, ele acaba restringindo, né, o deslocamento do corpo para essa outra parte aqui, a projeção no caso. E nós temos um outro exemplo aqui também, ok? Aonde o colaborador já sofreu a queda e o equipamento foi solicitado e fez o seu papel conforme as especificações técnicas. Continuamos nos slides relacionados a sistemas de proteção contra quedas. No item 35.6.5, nós tratamos que o fabricante ou importador de equipamento de proteção individual, EPI, deve disponibilizar informações quanto ao desempenho dos equipamentos, dos limites de uso, considerando massa total, né, aplicada, o sistema relacionado ao trabalhador e equipamentos, e os demais aspectos relacionados. Nesse caso, nós estamos falando de uma especificação técnica que qualifica as características não só do cinto de segurança do trabalho, como complementos que fazem parte do mesmo. Tá? Então, nós temos aqui a ficha técnica como exemplo, né? Qualificando o número de CA, descrição do produto, características, indicação de uso, né? Utilizado com os seguintes talabartes, aí ele vai te dar ali uma quantidade significativa de números que tem compatibilidade, tá? Utilizado com os seguintes travaquedas. Então, ele já te dá parâmetros de como você pode criar o seu conjunto ali, né? O seu kit, beleza? Atendendo aspectos normativos. Continuamos nos slides relacionados ao sistema de proteção contra quedas, né? Temos aqui algo extremamente relevante, que é um checklist de cinto de segurança. Então, no item 35.6.6, ele trata esse ponto da seguinte forma: devem ser efetuadas inspeções iniciais, rotineiras e periódicas, né,
dos sistemas de proteção individual contra queda, observadas as recomendações do fabricante ou projetista, recusando-se elementos que apresentam defeitos e deformações. Já está na cara aqui. Está com problema, está enferrujado, está com trinca, está travando, a peça não está fechando, eu não consigo rosquear, né? Por exemplo, ali o pino, que faz parte da face ali do mosquetão, do amiguinho, pode descartar a criança, tá? Item 35.6.6.1. A inspeção inicial é aquela realizada entre o recebimento e a primeira utilização. Então, você recebeu o equipamento da empresa, você inspeciona ele ali junto com o almoxarifado. E, posteriormente, você inspeciona ele também no campo, que é interessante. E durante o transporte pode acontecer alguma coisa, tá? Então, é interessante que você verifique ele antes de usar. No item 35.6.6.2, vai tratar que a inspeção rotineira é aquela realizada antes do início do trabalho. Então, poxa vida, se eu trabalho com um equipamento que está destinado a me oferecer uma condição de segurança no caso de queda, nada mais justo que eu inspecionar ele diariamente e fazer o registro do mesmo, né? O item 35.6.6.3 trata a inspeção periódica que deve ser realizada no mínimo uma vez a cada 12 meses, podendo o intervalo entre as inspeções ser realizado em função do tipo de utilização. E eu sou o cara que concorda com esse parágrafo aqui, ó. Esse, especificamente, tá? A cada 12 meses, pelo amor de Deus, né, pessoal? Isso aqui deve ser verificado diariamente. Ah, Jorge, mas isso aí é um saco, cara. Pô, todo dia eu tenho que verificar. Faz uma vistoria superficial, né, visualmente. A própria norma te dá essa brecha. E aí, uma vez por semana, você aplica um checklist mais robusto e analisa cada um dos pontos que compõem ali o cinto de segurança e os seus acessórios também. Beleza? Continuamos nos slides relacionados a sistemas de proteção contra quedas. No item 35.6.6.5, ele qualifica que os elementos do sistema de proteção individual contra queda, que apresentarem defeitos, degradações, deformações ou sofrem impacto de queda, devem ser inutilizados. Então, eu estou percebendo que eu tenho uma quantidade de mosquetões que não dá mais para usar. Tem alguns estropos também que estão desfiados. A obrigação do supervisor, dos líderes de equipe, inclusive dos outros colaboradores, é de arrumar um saco de estopa, separar isso, pegar no mínimo uma folha sulfite, colocar nesse saco, amarrar a boca dele, pegar ali, por exemplo, uma fita e colocar um papel dizendo o seguinte: esses equipamentos deverão ser descartados, tá? Isso é o mínimo que a gente espera de um profissional que tenha recebido um treinamento desse de NR35, ok? Temos aí um exemplo aí de uma peça bem danificada aí, né? Bem enferrujada no caso, e já oferece aí uma condição de risco. Pode, no caso, ter algumas microtrincas, que caso esses elos sejam forçados, eles venham a se romper, fazendo com que assim o corpo da vítima, no caso, né, do colaborador, seja projetado, por exemplo, contra um piso aí ou uma estrutura. Enfim. Continuamos, né? No item 35.6.7, ele qualifica aqui: o sistema de proteção individual de queda deve ser selecionado de forma que a força de impacto transmitida ao trabalhador seja no mínimo de 6 kN, tá? Quando de uma eventual queda, ok? Grande parte desses sistemas já são projetados, né? Eles já vêm literalmente com essa estrutura de mercado, ok? O item 35.6.8 qualifica que os sistemas de ancoragem destinados à restrição de movimentação devem ser dimensionados para resistir a forças que possam vir a serem aplicadas. Novamente, esses pontos já vêm de mercado. O item 35.6.8.1, havendo possibilidade de ocorrência de queda com diferença de nível em conformidade com a R, o sistema deve ser dimensionado de acordo com a retenção de quedas. Então está aqui a importância do profissional de engenharia de um projeto e literalmente o que? Um processo de cálculo, tá? Porque eu tenho que projetar o meu sistema de ancoragem de acordo com aspectos relacionados à parte de proteção individual, qual o colaborador está fazendo uso. Bacana? No item 35.6.9, nós vamos falar novamente, né, do sistema de proteção individual de queda, do item de retenção de queda, né?
e no acesso por cordas, o equipamento de proteção individual deve ser o cinturão, no caso, cinto de segurança tipo paraquedista, que é o básico do básico do básico, é o pão com manteiga, né? E nós temos aqui o item 35.6.9.1, o cinturão de segurança do tipo paraquedista, quando utilizado em retenção de queda, deve estar conectado pelo seu elemento de engate para retenção de queda indicado pelo fabricante. E aí, para fechar, no item 35.6.9.1.1, quando utilizado para retenção de queda, o cinturão de segurança tipo paraquedista deve ser dotado de talabarte integrado com absorvedor de energia. Então, nós temos aqui, tá, a ilustração exemplificando esses pontos. Beleza? No item 35.6.10, nós temos a qualificação, a utilização do sistema de retenção de queda por trava-quedas deslizante guiado deve atender às recomendações do fabricante, em particular no que se refere à compatibilidade do trava-quedas, né, deslizante guiado com linha de vida vertical, ao comprimento máximo dos extensores, e aí nós temos uma ilustração aqui, ó, exemplificando. No item 35.6.11, nós temos a qualificação que a AR, que é a análise de risco prevista nesta norma, deve considerar para o sistema de proteção individual de quedas os seguintes aspectos. Deixa eu passar aqui. O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema durante todo o período de exposição ao risco de queda, isso é o básico, né? A distância de queda livre deve ser respeitada, beleza? O fator de queda interessante seria trabalhar com o fator de queda 0 ou 1, 0 acima da cabeça, 1 na altura da cintura. Mas muitas das atividades desenvolvidas pela C2I, os colaboradores acabam fazendo uso do fator de queda 2. Isso é um pouquinho complicado, porque ele pode contribuir para o fator chamado pêndulo, onde o funcionário sofre a queda e tem uma projeção atingindo uma velocidade, né, e força de impacto. Dependendo da estrutura que ele bater, isso pode acarretar, sim, um acidente um pouco mais grave. Ok? A utilização de elementos de ligação, né, que garanta que o impacto de no máximo 6 kN seja transmitido ao trabalhador quando a retenção de queda, no caso, ocorrer. Então você vai ter o absorvedor de energia ali nas costas, né, conectado no talabarte, tá? É item de fábrica. Questão de zona livre de queda, que é extremamente importante também, né? A gente tem que calcular o pé direito da estrutura onde o funcionário está, no caso, inserido, calcular, por exemplo, o comprimento do talabarte, mais o absorvedor de queda, mais aonde ele está ancorado, porque caso mesmo venha a sofrer uma queda, eu tenho que, na realidade, criar um recurso que limite ele para que ele não venha ter contato com o piso, tá? Acontece muitas vezes do colaborador colocar complementos para fazer a utilização do cinto de segurança e o talabarte, e esse complemento, caso venha a ocorrer um rompimento, por exemplo, de telha, o complemento ele é tão extenso que esse funcionário ele vai acabar batendo no chão de qualquer forma, mesmo fazendo uso do cinto de segurança e das linhas de vida, né, que são ali os sistemas de ancoragem, ok? E a compatibilidade entre os elementos, né, do sistema de proteção individual contra a queda. Então, que seria os talabartes e outros sistemas ali. Aí nós temos aqui um exemplo também nessa ilustração. No item 35.6.11.1, o talabarte e os dispositivos de trava-quedas devem ser posicionados de modo a restringir a distância de queda livre, de forma que, em caso de ocorrência de queda, o trabalhador não colida com estrutura inferior, conforme eu tinha mencionado anteriormente. E, só para exemplificar, já falei sobre isso, o fator de queda, né, no caso 0, o 1 e o 2. No item 35.6.11.1.1, o talabarte, exceto quando especificado pelo fabricante, considerando suas limitações de uso, pode ser utilizado da forma que eu vou compartilhar a ilustração com vocês aqui, ó, tá? Conectado ao outro talabarte, elemento ou ligação ou extensor, tá? Isso é importante também, com nós ou laços. E aí nós temos aqui esse exemplo, ó. Inclusive esse aqui, ó, tá? Esse e esse, ok? Eles são, no caso, proibidos,
Então, quais são proibidos, Jorge? Ah, tá. Da direita para a esquerda, quer dizer que o último, como eu tenho os dois distribuídos aqui, os dois mosquetões, no sistema backup, esse é o correto. Exatamente, esse aqui é o correto, tá? Perfeito? Maravilha. Vamos falar agora um pouco de emergência e salvamento, tá? No item 35.7.1, a organização deve estabelecer e implementar e manter procedimentos de respostas a cenários de emergência, de trabalho em altura, considerando além dos dispostos na NR1. Então, aqui hoje na C2 Engenharia, nós temos o plano de atendimento emergencial e o plano de resgate em altura, tá ok? Estamos atendendo novamente aspectos normativos. Os perigos associados devem ser considerados, tá? Dentro desse aspecto da operação de resgate. A equipe de emergência e salvamento necessária e o dimensionamento da mesma. Então, nós temos que estabelecer quem serão as pessoas que têm competência para atuar dentro desse tipo de resgate, tá ok? E, no caso, a quantidade de pessoas também, né? Principalmente por equipes. O tempo estimado para o resgate, que a gente tem que sempre pensar, principalmente quando o funcionário se encontra em estado de inconsciência, depois daquele fato que eu expliquei anteriormente, nós temos aí praticamente menos de 5 minutos para retirar o funcionário daquela posição. Ok? As técnicas apropriadas, equipamentos pessoais, né, ou coletivos específicos e sistemas de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos riscos existentes. Então, assim, não adianta só eu montar um plano de atendimento emergencial, não adianta só eu dar treinamento para o colaborador, não adianta disponibilizar o recurso, né, no caso, para esse tipo de resgate, mas não ofertar para o colaborador treinamentos periódicos que irão contribuir para que esse se desenvolva e consiga executar os exercícios no caso de uma ocorrência real. Tá ok? Nós temos aqui os nossos modelos, né? Inclusive no item 35.7.1.1, qualifica que a organização deve realizar uma AR, uma análise de risco de cenário de emergência, né? E posteriormente essa AR, ela acaba servindo para subsidiar o desenvolvimento do plano de atendimento emergencial e resgate. Beleza? Que é justamente, ó, onde eu estou passando o cursor aqui. Esses documentos só existem porque eu fiz a AR antes de compor essas estruturas. Continuando em emergência e salvamento, o item 35.7.2 qualifica que a organização deve assegurar que a equipe possua recursos necessários para as respostas de emergência. Então, nós estamos falando aí de todo aparato aí relacionado a prancha de remoção, capacetes, cordas, mosquetões, ascensores, descensores, retráteis, uma infinidade de itens que irão, no caso, contribuir para que o resgate seja feito da melhor forma possível e que quando o corpo de bombeiros chegar, praticamente essa vítima já esteja estabilizada, pranchada, para facilitar o deslocamento do mesmo a uma unidade hospitalar. Beleza? Bom, o item 35.7.3 qualifica as pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatíveis com a atividade a desempenhar. Então, esses profissionais devem ser selecionados a dedo, eles devem passar por treinamentos periódicos e eles devem, de certa forma, ter condicionamento físico para poder interagir com esse tipo de processo. Ok? Aqui nós temos o item 35.7.3.1, que qualifica que, quando realizado por equipe interna, a organização deve estabelecer um conteúdo e carga horária de capacitação em função do cenário de emergência. Aqui nós temos, ó, por exemplo, os quadros, né? Qualificando aqui o que, quem, quando, onde, como e porquê. Tá? E aí está disponível para os nossos colaboradores fazerem a leitura, se aperfeiçoar e poder aplicar num caso de eventualidade. Nós temos aqui o anexo 1 da NR35, que trata de acesso por corda. Inclusive eu deixei como exemplo ali, tá? A NBR 15.595, que trata do processo de acesso por corda, né? E procedimentos para a aplicação do método. Voltando aqui, nós temos então
a parte de objetivo, campo de aplicação, execução de atividades, equipamentos e cordas, resgate e condições impeditivas. Tudo isso que você está vendo aqui, a gente tem aqui dentro desse arquivo e mais um pouco. Aí nós temos o anexo 2, né, que trata de sistemas de ancoragem. Inclusive, eu uso muito como referência o manual número 26 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Então, de certa forma, essa parte aqui também ela trata de objetivos, campo de aplicação, componentes do sistema de ancoragem, requisitos do sistema de ancoragem, componentes do sistema de ancoragem, procedimentos operacionais. E para finalizar, vamos falar um pouquinho rápido da RTP-04. A mesma trata sobre recomendações técnicas e procedimentos voltados para atividades que são desenvolvidas em escadas, rampas, passarelas e outras estruturas que, no caso, ofertam a condição de você sair de um piso inferior e ir para o piso superior. Bacana? O senhor Google, caso você venha ter necessidade, você pode lançar lá RTPs e ele vai te dar literalmente as 5 para que você possa fazer, no caso, o download. A JLC Assessoria agradece a vossa atenção e iremos partir agora para o teste teórico, que é extremamente importante, e posteriormente iremos realizar exercícios na parte externa do edifício. Um abraço, estou esperando vocês. Um ótimo final de treinamento e até!